amores. Primeiro toque, hein? Vamos. Água, banheiro. Chama os coleguinhas que ainda não vieram. Vamos lá? Faltam só 5 minutos, hein? Para o segundo toque, hein? Pronto. Segundo toque, né? Vamos iniciar a nossa aula. Boa tarde, meus amores. Vamos dar início a mais uma videoaula. Vamos começar pela nossa chamada. Ana Júlia Borges, Ana Laura Teles, Ânia Amália Fernandes, Caio Bruno Nunes, Cecília de Farias, Darla Serena, Davi Acioli, Gabriel Praciano, Gabriela Lima, Guilherme Faustino, João Pedro Borges, Laisa Rodrigues, Luíde de Farias, Maria Alice Bessa, Murilo Carpegiani Menezes, Pedro Arthur Machado, Pedro Walter de Holanda, Sofia de Farias. Vamos agora para a chamada do segundo ano 2. Adria Miguel, Alana Maria, Amanda Gurgel, Amanda Macedo, Cláudio Miguel, Enzo Gabriel Alves, Isaac Pereira, João Gabriel Chaves, Cauã Cristian Ferreira, Leuri Emanuel Queiroz, Lucas Nascimento, Maíla Beatriz, Lara Sofia. Muito bem, terminamos a nossa chamada, né? Vamos preparar o nosso material? Boa tarde, meus amores. Vamos dar início a mais uma videoaula de história. Hoje nós vamos falar sobre o início das escolas no Brasil. Ok? Vamos lá? Desde a chegada dos jesuítas ao Brasil, no período colonial, muitas mudanças ocorreram na educação. Alguns problemas, porém, ainda assombram os brasileiros. Uma educação focada exclusivamente na catequização foi assim que nasceu o embrião do ensino no Brasil, em 1549, quando os primeiros jesuítas desembarcaram na Bahia. A educação pensada pela Igreja Católica, que mantinha uma relação estreita com o governo português, tinha como objetivo converter a alma dos índios brasileiros à fé cristã. Havia uma divisão clara de ensino. As aulas lecionadas para os índios ocorriam em escolas improvisadas, construídas pelos próprios indígenas, nas chamadas missões. Já os filhos dos colonos recebiam conhecimento nos colégios locais, mais estruturados por conta do investimento que era mais pesado. A educação dos índios, em especial da tribo Curumim, era uma tarefa encorpada pelo padre José de Anchieta, um homem considerado um dos mais atuantes pedagogos da campanha de Jesus. Para educar os indígenas, Anchieta lançava mão de recursos ainda atuais em algumas escolas brasileiras, como o teatro, a música e a poesia. Por causa de sua obra preservada, especialmente as cartas em que ele documentava as rotinas escolares, Anchieta pode ser apontado como um dos nomes de maior destaque da história da educação brasileira. Já em outra ponta da educação, com um atendimento diferenciado, estavam os filhos de portugueses, os descendentes de europeus. Eles também frequentavam as aulas do jesuíta, mas eles recebiam um ensinamento mais aprofundado, inclusive em outras matérias. O conhecimento repassado aos alunos não se restringia à propagação do ensino religioso e envolvia mais conteúdo voltado às letras, ou seja, para ler e escrever. A diferenciação do ensino para este público privilegiado era um pedido que vinha de cima, feito pela própria elite da colônia que morava no Brasil. De acordo com os registros históricos, a hierarquia familiar dos portugueses funcionava da seguinte maneira: o primogênito, que é o primeiro filho, ele teria direito sobre todas as propriedades da família.
O segundo filho era enviado aos colégios e possivelmente completaria seus estudos superiores na Europa. Já o terceiro filho seria entregue à igreja para seguir a vida religiosa. A educação letrada no Brasil colônia era direcionada somente aos homens. As mulheres não tinham acesso aos colégios e eram educadas somente para a vida doméstica e religiosa. Como foi dito, como a tia Cida explicou, que antigamente só os meninos frequentavam as aulas e as aulas eram ministradas por pessoas sábias, que não era do jeito que é hoje, com lousa, cadeira, matérias, não é isso? E as meninas eram educadas pela mãe até os 7 anos. Elas eram preparadas para o quê? Para o casamento. Então elas aprendiam prendas domésticas, coisas de casa. A partir do ensino das letras, começava a se formar no país uma organização da sociedade hierarquizada pelo acesso à alfabetização. Isto é, o que seria isso? Teria mais chance de prosperar na colônia aquele que aprendesse a ler e escrever. Nos locais de ensino da Companhia de Jesus, os comportamentos exemplares eram bastante cobrados pelos padres. O comportamento dos alunos, Os alunos que desrespeitassem os princípios morais cristãos, eles eram punidos com os castigos. Ao todo, até ser expulso do Brasil, a Companhia de Jesus criou 25 residências, 36 missões e 17 colégios e seminários. Talvez essa companhia tenha sido a mais importante, mas nós tivemos outras ordens religiosas operando no ensino brasileiro. A expulsão dos jesuítas, comandada pelo então primeiro-ministro de Portugal, Marquês de Pombal, significou uma remodelação total do sistema de ensino brasileiro. Por ordem do Estado, os jesuítas tiveram seus livros e manuscritos destruídos pelos portugueses, e a religião foi deixada de lado nos currículos. Tratava-se de uma tentativa de introduzir matérias mais práticas no dia a dia da escola. Entre a expulsão do jesuíta e a organização de um novo modelo no Brasil, no entanto, o Brasil amargou cerca de 10 anos sem uma escola estruturada. Um dos momentos mais importantes da história da educação no Brasil ocorre com a chegada da família real ao Brasil. Isso aconteceu em 1808, fugindo da Europa por conta da invasão de Napoleão a Portugal. Em um dos navios vindo da Europa, desembarcaram no Rio de Janeiro cerca de 60 mil livros, que mais tarde dariam origem à Biblioteca Nacional, na própria capital carioca. A presença da coroa portuguesa impulsionou alguns investimentos nas áreas da educação, que culminaram na criação das primeiras escolas de ensino superior. Esses locais eles tinham como foco exclusivamente preparar os filhos da nobreza portuguesa e da aristocracia brasileira. Apesar de o país ter se tornado independente em 1822, a educação durante o período imperial não contabilizou muitos avanços práticos, não. A gratuidade do ensino estabelecida por determinação da corte portuguesa não representou de fato investimento em construção de escolas com espaços físicos adequados, muito menos na contratação de professores bem formados e o uso de métodos e materiais didáticos aprofundados. A falta de prioridade do investimento em educação prejudicou de forma mais significativa as classes populares do país. Os filhos das famílias mais ricas, por outro lado, tinham acesso facilitado ao colégio e poderiam cursar a universidade em Portugal. Em 1827, foi sancionada a primeira lei brasileira que tratava exclusivamente da educação. O texto, em seu artigo 1º, afirmava que, em todas as cidades, vilas e lugares mais populosos, haverão escolas de primeira letra que forem necessárias. A nova regra também foi um marco para as garotas, que passaram a se misturar aos meninos nas escolas de letras do Estado. Não havia ainda uma duração de tempo definida para o ensino primário, mas a lei foi o início de uma nova forma de organizar o ensino brasileiro.
Em 1961, foi promulgada a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação, o LDB. Histórico, o documento institui um núcleo de disciplinas comuns a todos os anos, mas é na segunda versão da LDB, porém, que se torna possível enxergar um sistema de ensino mais parecido com o que temos hoje. Outra questão é que, nesse período, cresce a participação das mulheres no ensino público. A divisão entre os sexos fica quase a metade, ou seja, elas puderam frequentar a escola e, nesse caso, já seriam metade meninas e metade meninos, né? Porque antigamente a escola era só dos meninos. Essa estrutura permanece até a LDB de 1996, quando entra em vigor a denominação de ensino fundamental e ensino médio. Essa mudança foi ocorrida nesse ano, onde teve essa estruturação do colégio, né? Como vocês viram, o colégio antigamente, as aulas eram ministradas oralmente, né? Não tinha lousa nem cadeira, os alunos ficavam sentados e tinha uma pessoa, um sábio, né? Uma pessoa mais velha, que passava conhecimento para as crianças. Só que as meninas, elas não podiam estudar, né? Até os 7 anos, elas ficavam em casa, eram criadas pela mãe, aprendendo as coisas de casa, as prendas do lar, a cozinhar, a costurar, a cuidar dos filhos, né? E nisso houve um atraso na nossa educação. E o avanço mesmo na educação se deu com a chegada da família real no Brasil, né? Porque foi sancionada essa lei que todas as vidas deveriam ter uma escola, né? E os livros que eles trouxeram, que viraram a primeira biblioteca, certo? Então, antigamente, não tinha essa escola com carteira, lousa, professor, série, né? Primeira série, segunda série, terceira série, quarta série. Isso foi sendo transformado, foi sendo administrado durante diversos anos. Como a Tiana falou, durante 10 anos, o Brasil teve uma parada, né? Marcou aí uma parada no avanço em relação às escolas no Brasil, ok? Agora, vocês vão fazer o exercício da página 99, 101 e 103 e a tia Sandra vai voltar com a correção, tá bom? Beijos. Boa tarde, meus amores. Vamos dar início agora a mais uma correção da videoaula de história, ok? Vamos lá? Vamos começar pela nossa agenda, né? O início da Escola do Brasil, página 98, a página 103, e a atividade é na página 99, 101 e 103. Página 98. Com o passar do tempo, muita coisa mudou no jeito de ensinar e aprender nas escolas. Os espaços escolares do Brasil também passaram por muitas transformações. Quando os portugueses chegaram às terras que hoje formam o Brasil, os padres jesuítas ficaram responsáveis por ensinar as crianças indígenas. Para isso, usavam o português e uma língua geral falada por diversos povos indígenas, que, apesar de terem suas próprias línguas, utilizavam essa língua para se comunicar. Vimos anteriormente que as crianças indígenas aprendiam com as pessoas mais velhas da comunidade, que lhe transmitiam conhecimento por meio da tradição oral. Com a chegada dos europeus, elas passaram a receber ensinamentos dos jesuítas, que procuravam transmitir aos indígenas a religiosidade e o modo de vida dos europeus. Como vocês podem ver aí, né, o padre transmitindo a religião, né, porque eles queriam converter os índios à religião católica. Vamos agora para a página 99. Página 99.
Leia o texto a seguir. Nas casas de Beabá, que eram chamadas casas onde eram ensinadas a ler, tá? Moravam os padres e meninos órfãos trazidos de Portugal. Esses pequenos estudantes ajudavam a despertar a atenção das crianças indígenas. As aulas eram bilíngues, em português e tupi, considerada a língua predominante no litoral, onde a ocupação brasileira começou, e o ensino dos dogmas, que são regras católicas que eram seguidas de perto pelas desvalorização dos mitos indígenas. Segundo os relatos do padre José de Anchieta, os índios entregavam seus filhos de boa vontade para serem ensinados e, ao retornar para o convívio de seus pais, as crianças colaboravam para disseminar o ideal católico, né? Entre os adultos. Item A. Por que os padres jesuítas utilizavam também a língua geral para ensinar as crianças indígenas? Porque falar a língua compreendida pelas crianças indígenas facilitava a apreensão dos conhecimentos, né? Eles aprendiam com mais facilidade que os conhecimentos que eram transmitidos a ela, o que era de interesse dos jesuítas, né? Que elas aprendessem a religião católica. Item B. Qual o objetivo dos jesuítas ao ensinar os indígenas? O que é que eles queriam? Eles queriam transmitir os dogmas, né, da religião católica, que eram as regras, né, e o modo de vida dos europeus. Vamos passar agora para a página 100. Na página 100, nós temos aí um quadrinho, né? Vamos ler? As escolas do passado e as escolas de hoje. Bisa, como era a escola onde você estudou quando tinha a minha idade? Você nem imagina como era diferente da sua escola. A mesa da minha professora ficava em cima de um tablado de madeira, mais alto em relação às nossas carteiras. Vocês não ficavam perto da professora? De jeito nenhum. Não tinha conversa. Os professores estavam ali para falar e nós para ouvir. Ah, devia ser muito chato assim. Vocês ficavam de castigo? Eu e meus colegas morríamos de medo e não abrimos a boca. Por que esse medo? E se algum aluno ficasse rindo ou falando com o outro? Já era motivo para a palmatória. Palmatória, o que é isso? Era uma peça parecida com uma colher de pau, mas a ponta era achatada e tinha furos. Ela era usada para bater na palma das mãos dos alunos. Puxa, ainda bem que os tempos mudaram. Viram aí a mudança que ocorreram? Essa palmatória ela foi usada durante muitos anos nas escolas. E os alunos tinham medo até de respirar, viu? Passando agora para a página 101. A história em quadrinho da página anterior faz referência à palmatória, um instrumento utilizado no passado para castigar os alunos. Responda. Como os alunos reagiam diante da possibilidade de sofrer um castigo físico? Eles tinham bastante medo, não é isso? Dos castigos. B. Você acha que esse tipo de castigo pode ser eficiente na educação de uma criança? Essa daí é uma resposta pessoal, né, pessoal? Mas só que o castigo físico era uma prática que não era legal, né? E por quê? Porque ela era uma violência, né? Uma violência física. E hoje nós compreendemos isso, né? Segunda questão. Investigue um pouco da história da sua escola, conversando com os funcionários que trabalham nela. Se necessário, busque a ajuda de uma familiar para completar a ficha abaixo. Essa ficha que apareceu aí, tá bom? Ó, nome da minha escola, ela recebeu o seu nome por quê, ela foi inaugurada em, certo? Vamos agora para a página 102. Página 102. Leia a letra da canção abaixo. Futezinho na escola.
Quando estou na escola, é a melhor hora da vida. Se eu posso jogar bola na entrada ou na saída. No recreio também rola, e é mais legal ainda. Fica todo mundo olhando e vibrando com a partida. Como agora, sem demora, o último lance, vamos logo, passa a bola. Recebi, quase perdi pro ladrão, que eu nem vi. Chegou o primeiro, pedalei e passei. Chegou o segundo e eu também driblei. Veio o terceiro e eu fiz uma tabela. Tô livre, parceiro, vou chutar de trivela. É gol! O sinal do final apitou. Acabou. Ganhamos dessa vez. Agora eu preciso correr para a aula de português. Está vendo esse poema? Que legal, não é? Fala sobre uma brincadeira durante o intervalo. Vamos agora para a página 103. E tem A. Na sua opinião, a escola representa na canção, a escola representada na canção é um espaço de diversão e aprendizado. Por quê? Isso aí é uma resposta pessoal, né? Só que a escola tanto é um lugar de aprendizado, como é um lugar também de diversão. Porque nós precisamos também gostar da escola, gostar de ir para a escola, não é isso? B. Forme um grupo com mais 2 colegas e crie uma canção sobre a escola, onde vocês estudam. Como vocês estão em casa, vocês vão fazer isso daí com o papai, a mamãe ou a pessoa responsável. Tá certo? Essa resposta é uma resposta pessoal. Chegamos ao fim de mais uma correção da nossa videoaula de história. Um grande beijo da tia Sandra e da tia Jesuína. Tut tut. Oh.